Olá, boa noite para quem já está entrando. Vamos aguardar o pessoal entrar enquanto eu vou fazendo os convites para os nossos outros participantes, para que eles possam também estar aqui comigo. Sejam muito bem-vindos a essa nossa... Olá, Jorge, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Obrigado. Sabotadores da mente. Deixa eu mandar o convitinho para a Andréia ver, até que ela consiga entrar. O pessoal também vai entrando, né? Aqui agora, eu acho que vai dar. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu preciso passar uns recadinhos de utilidade pública, depois a gente começa nossos assuntos. Queria convidar o pessoal que já está entrando, quem vai chegando já pode comentar ali embaixo, cheguei, estou aqui, manda um oizinho, um emoji. Aqui, vamos aceitar a Andréia. Isso aí. Então, queria lembrar dos nossos patrocinadores, que é a loja Resumo e o Vale Natural. Olá, Andréia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cá, boa noite, Jorge. Seja muito bem-vinda à nossa live. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu estava passando os nossos recadinhos, né? Lembrando dos nossos patrocinadores, a loja Resumo e o Vale Natural, as meninas que sempre estão participando com a gente aqui, mandar um beijo para elas, um agradecimento especial, né? Convidar o pessoal que já está aqui na live, para quem ainda não seguiu o nosso perfil ali no Instagram, pode começar a seguir. E mais importante que isso, compartilhar com o aviãozinho ali para os seus conhecidos, porque assim a gente dissemina essa informação que a gente traz, esse conhecimento, e vai ampliando a nossa comunidade de falar sobre esses assuntos, né? De autoconhecimento, assuntos da alma. Lembrar também agora que eu falei do arroba do Jorge Pedro, né? Que é o JP Coaching com Alma. Depois eu vou colocar aqui para o pessoal que ainda não acompanha o trabalho dele começar a acompanhar, que é muito legal. Também tem muito conteúdo específico, assim, mais dessa área, né? Dele, e conteúdos muito bons, assim, de virar a chave mesmo. Queria agradecer quem já entrou aqui, convidar o pessoal para que fique até o final, porque a gente tem, assim, eu tenho certeza, tenho, assim, um sexto sentido, sei que o Jorge vai falar coisas impressionantes, como foi na nossa ligação, né? E eu sei que ele vai falar um recadinho bem legal lá no final da live. O Jorge é incrível. Karine, Oi! e dá para lembrar também o pessoal de seguir nós no Spotify, que a gente também está no Spotify, né? Isso aí. E no nosso canal lá no YouTube. Bem lembrado, Andréia. Muito bem lembrado. Eu já ia me esquecer dessa parte. É que são muitas informações importantes. Isso. Então, eu vou começar apresentando o querido Jorge, meu amigo, pessoal. Então, o Jorge, ele já é coaching há 12 anos. Não é pouca coisa, né? Já pegou algum paciente. E o Jorge também está trabalhando com a terapia de reintegração implícita. Depois ele vai explicar para nós um pouquinho sobre o que é isso. Né, Jorge? Sim. Então, o nosso assunto de hoje é sobre os sabotadores da mente. O que nós podemos trazer para esse povo todo aí? Meu Deus, é tanta informação. Vamos ter que filtrar. Nós vamos digerindo devagarinho. Quero agradecer aí o convite maravilhoso de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem também. E as pessoas, elas estão cada vez mais carentes de uma orientação, de uma luz, né? Para seguir um caminho bacana, porque vivemos tempos difíceis, isso não precisa esconder de ninguém, né? E é natural que, eventualmente, a gente precise de um suporte. Então, esse trabalho de vocês vem, assim, numa hora perfeita. Eu tenho acompanhado
do trabalho muito bonito, né? A diversidade de temas, mas sempre com um objetivo muito nobre. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. Sobre... A intenção é essa, Jorge. E tá indo muito bem, parabéns. Mantenham assim. Obrigada. Mas hoje o convite mesmo é para uma reflexão de cada um mesmo, de como que está vivendo a sua vida, o seu dia a dia, as situações, né? Como que as pessoas estão enfrentando suas adversidades. Né? E nesse ambiente tão hostil, às vezes a gente fica meio que perdido mesmo, né? Meio sem saber que rumo tomar, ou quando toma algumas decisões, ou ela vem pautada nas emoções e muito pouco, né, no racional mesmo, e as coisas talvez até piorem, né, o que geralmente acontece. Então, só puxando um gancho para a minha terapia que você comentou, realmente ela é pouco conhecida, a terapia de reintegração implícita é uma terapia breve e ela é unicamente baseada nas neurociências. E o objetivo dela é conciliar ou reintegrar essas nossas partes conflitantes, né? Que é a ação em cima de conflitos emocionais mesmo. Então, quando a pessoa não dá conta, né, de tocar a sua vida por determinadas situações, ela sofre bastante, não sabe nem que rumo tomar. E a terapia de reintegração implícita, ela vem exatamente para preencher esse gap. Então, é uma terapia breve, onde você faz uma sessão somente de avaliação para entender a dor do paciente ou do cliente. E uma vez entendida essa dor, você agenda a terapia propriamente dita, que é uma sessão somente também. E, eventualmente, as pessoas voltam para a terceira sessão para um feedback ou para um reforço ou algo assim. Mas muitos me chamam até pelo direct mesmo e dão os feedbacks e está tudo certo e a vida segue. Então, é uma coisa nova, realmente, poucas pessoas conhecem. E eu tenho utilizado dessa ferramenta, inclusive nos meus processos de coaching. Então, tem sido bem interessante. Porque às Jorge, vezes, deixa eu dizer que às vezes a pessoa nem reconhece, né, nela mesma o que pode estar atrapalhando, no caso, né? E nesse caso que entraria essa terapia que ajuda a reconhecer o ponto-chave. Exatamente, porque às vezes a pessoa sozinha, ela não sabe nem por onde ir. Ela precisa de um suporte, né? Então, a terapia em si, ela já é muito bacana. Eu sempre oriento as pessoas, sempre orientei ao longo da minha carreira que façam terapia. É muito importante. Sim. Né? Então, é interessante. Pode falar, André. Obrigada. É que o olhar por outro é mais fácil do que olhar para si, né, Jorge? Com certeza. Então, às vezes, acho que muitas vezes as pessoas acabam agindo no automático e não conseguindo se perceber e entender o que está lhe bloqueando, lhe impedindo de ter sucesso, até nos seus relacionamentos no geral. Eu acho que daí entra a importância de descobrir esses sabotadores, né? De conseguir entender, para conseguir identificar, para daí trabalhar em cima, né? Perfeito. É exatamente isso, André. E principalmente quando você é acolhido, né? Um profissional preparado que te acolhe, respeita a sua dor, né? Livre de julgamento ou de qualquer situação assim, a pessoa ela se permite realmente ir mais fundo e se tratar. E, na verdade, nós não viemos aqui para sofrer, né? O sofrimento geralmente é consequência de algo que a gente não deu conta. E a gente já estava conversando antes, né, Jorge, que muitas, não digo todas, mas muitos dos sabotadores, eles são criados na nossa infância, né? Isso mesmo. E daí vão se
cristalizando, dá para usar esse termo, tipo, se cristalizando e depois vai se tornando como uma verdade aquilo. E a pessoa entra no automático e não consegue perceber, né? Isso mesmo. Então, aproveitando esse gancho, esses sabotadores, na verdade, eles realmente surgem no nosso passado, a maior parte deles realmente na nossa mais tenra idade, porque naquela fase a gente, na verdade, não sabe de nada. A gente chega nesse mundo como uma tábua rasa, né? Uma folha em branco. Então você só absorve tudo, né? E principalmente tendo os pais, né, como os nossos exemplos, né? Então a gente segue eles. E aí, de repente, você presencia alguma situação difícil, algum conflito entre eles, e aí começa a brincadeira, né? Puxa vida, como que eu vou reagir diante dessa situação? O que que eu faço agora, né? Se eu confio plenamente no meu pai, na minha mãe, e eu estou vendo eles discutindo, né? E isso sem falar de outros temas mais profundos. Sim. E como que eu vou reagir? Então, essa nossa reação, ou seja, a nossa interpretação desse cenário é que define tudo como vai ser. Então, Uma criança não tem conteúdo interno para definir como é, então muitas vezes ela puxa para ela a culpa. Exato. E aí complica tudo, né? E a partir do momento em que ela assimila e absorve isso, a forma como ela interpreta esse cenário todo faz com que ela se adapte a esse ambiente hostil muitas vezes. E aí ela vai criando gambiarras, é uma expressão meio chula, mas é exatamente isso que a gente fala em terapia. Você cria gambiarras e vai tocando a tua vida. E essas gambiarras, elas vão te conduzindo para frente. Sabe? Você vai aos trancos e barrancos e vai levando a vida. E quando você vê, você já é adulto, de repente você já está no mercado de trabalho, já tem um relacionamento, e aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque você carrega esse fardo dentro de você e olha para o mundo e pensa, a vida é assim mesmo, vamos que vamos, né? Se acomoda. Isso, você Se acaba acostuma. se acostumando com a dor, né? Se acostumando com aquela bengala, né? E aí que entra essa questão que a gente trabalha, que são esses sabotadores internos. Então, essa expressão é um pouco pesada, de sabotadores. Na verdade, eles é que nos salvaram das situações que a gente não dava conta. Ou seja, chorando, ou correndo, ou gritando, ou fazendo alguma atitude para tentar sair, ou resolver, ou contornar aquela situação. Um exemplo simples, eu vejo meus pais se degladiando, né? Então eu me torno, de repente, uma criança boazinha que faz tudo que não incomoda ninguém para que ninguém fique brabo, para que ninguém brigue, entende? Então eu crio esse modus operandi e eu acabo tocando a minha vida assim e sendo essa pessoa. Quando eu vejo, eu sou adulto já e estou nesse automatismo, como foi falado. E isso... E daí eu posso dizer que eu... Pode, Desculpa. Não, mas pode falar, né? daí, só usando esse teu exemplo, então se eu fui uma criança que cresci vendo brigas, eu sou querida para que não tenha essas brigas, eu posso ter um sabotador prestativo? Exatamente. Ele é um dos, né? Isso. Pode ter também, já vou discorrer sobre eles, né? Mas tem outros também que podem colaborar com esse meu comportamento. Na verdade, a gente usa ao longo da vida muitas máscaras, né? Ou como se trata na psicologia, as personas. E de acordo com o cenário ou com o ambiente, é a máscara que eu vou usar. Faz sentido isso para você? E aí, muito. E assim, Jorge, também é importante falar que, na verdade, depois tu vai listar, né, os sabotadores, mas todas as pessoas possuem todos eles, né? Só que em graus diferentes, assim. E isso varia muito de pessoa para pessoa, de personalidade, enfim, de criação.
Então, uma pessoa pode ter, e com certeza tem alguns sabotadores que são mais intensos e mais visíveis, né? E outros menos. E o ideal, então, é saber controlar, né? Equilibrar um pouco tudo isso de uma média para baixo. Seria mais ou menos isso? Sim. O primeiro passo é identificar, né? Porque a maioria das vezes Eu ia perguntar. Saber, né? Pois é. ver quem são. E como que eles agem? Porque, na verdade, eles começam como nossos tutores, para nos ajudar a sobreviver às ameaças reais ou imaginárias da nossa sobrevivência física ou emocional quando crianças. É assim que eles nascem. E quando somos adultos, nós não precisamos mais deles. Mas eles se tornam aqueles habitantes invisíveis na nossa mente e continuam ali, sabe? Nos atrapalhando, nos sabotando, literalmente, né? Então, eles nos empurram com sucesso, inclusive, para melhor obtermos o sucesso por meio do medo, da ansiedade, do sentimento de culpa também, da vergonha, e por aí vai, né? Mas o sucesso, se o nosso sucesso ele fosse pulsado por sentimentos nobres, sentimentos positivos, inerentes, por exemplo, de curiosidade, compaixão, criatividade, amor por si mesmo também e pelos outros, o amor pela contribuição e a autoexpressão. Deu uma travadinha. Mas legal mesmo o pessoal que está ouvindo até se manifestar mesmo, que nem, né, se conhece já o seu sabotador, vamos Isso. botando aqui. Eu já identifiquei aqui vários que eu tenho. Eu, como já fiz ali a terapia com o Jorge, já fiz esse processo de coaching com ele, então agora eu fico me lembrando, né? E aí o mais interessante, sabe o que é? Que quando a gente tem um sabotador e ele é identificado por nós, fica mais fácil de controlar. Porque quando a gente traz para a consciência, então, esse sabotador, a gente consegue, né, perceber a nossa atitude, né? Claro. E aí, por exemplo, para mim, eu vou abrir o jogo aqui, eu vou falar do meu, mas depois eu quero que alguém fale do seu, né? Eu não posso falar sozinha. É ótimo, ó. A Leiriane está dizendo que vou iniciar o processo com ele em agosto. Nossa, é uma transformação imensa, porque são estratégias, né? Ele usa de estratégias para conseguir fazer com que a pessoa identifique isso mesmo. E quando a gente traz para a consciência, que eu ia dizer, que nem o sabotador que mais aparecia para mim era o controlador. Então, eu realmente sou uma pessoa, sou, e fico nessa, às vezes sou mais, às vezes sou menos, uma pessoa muito controladora. E, aparentemente, isso não é um problema, né? Mas quando é exagerado, no caso, né? Então, eu não, tipo assim, para delegar tarefas, né? O Jorge não tá conseguindo entrar, mas eu tô mandando o convite para ele. Daqui a pouquinho ele volta, tá, pessoal? E é importante até fazer um link com a psico, porque na psicologia a gente fala das crenças, né? Sim. Então, daqui a pouco, usando aquele exemplo que ele disse, de ver os pais brigando, acaba tendo aquele entendimento que a culpa pode ser da criança, então passa a ser uma pessoa querida com a necessidade de agradar e com uma crença de desvalia. E Sim, automaticamente já pode ser um sabotador prestativo que vai continuar agradando para ser aceito, para não causar brigas. Exatamente. Ou de esquiva, que também não quer conflito. Exatamente. É esse senso. A Thaisa, que é a esposa do Jorge, falou que tem muita chuva lá. Pode ser isso, né? A conexão fica instável. Então. Mas é isso. Sim. Aí, Andréia, nisso que tu falou, vem aquela sensação, então, não é uma sensação, mas é atitude, né? Um comportamento inconsciente de a pessoa necessitar a todo instante a aprovação de outras pessoas, né? Uhum. Então, não decidir por si só o que a pessoa quer fazer, ou assim,
para ela, o que é o melhor para ela, independente do que os outros vão pensar, né? Aí vem essa necessidade, e isso é extremamente tóxico para si mesmo, né? Sem dúvida, claro. E a pessoa não se percebe dentro desse ciclo, assim. Eu acho que eu vou dizer os 10 mais, os 10 que é mais falado, né, Karine, dos sabotadores, que daí quando o Jorge voltar a gente já comentou. E dizer, só deixa eu ler um Tá. comentário aqui da Ana Eu vi Maria Carneiros, ó. E muitas mães que se sabotam para agradar e não decepcionar os filhos. Verdade, tem que ser a mãe perfeita. Não, mãe, aquele que disse que ser mãe é padecer do paraíso, não sabia o que estava falando. Eu também sou mãe, então eu falo com propriedade, né? Então eu vou dizer os 10 para a gente só já ir adiantando, tá, pode dizer. né? Tá. Então tem o crítico, que quem tem o sabotador crítico, ele sempre acha defeito em si, acha defeito nos outros, acha defeito em tudo. Sempre tem um defeito. Tem o insistente, que é aquele que nunca tá bom, que sempre tem que ser perfeito, fica procurando a perfeição para sempre achar melhor. Qual que daí, Vou anotar aqui. Tá, esse perfeito? É o insistente. O insistente. Não, é o crítico e o insistente. Daí tem o prestativo, que ele quer, para chamar a atenção e a aceitação dos outros, ele, através da ajuda constante, é o prestativo. Então, na verdade, é uma necessidade dele, né? Sim. Aquele hiperrealizador, que nunca tá contente, sempre está procurando o melhor desempenho, uma outra busca, uma outra realização, nunca ele tá contente. O vítima, que o vítima é o que a gente sempre não, mas muito vê. Não, o vítima eu acho que é um muito ruim, forte, assim. Depois eu vou até fazer um asterisco aqui pra gente falar do vítima depois. E ele é muito forte, né? Então, assim, a pessoa que tem o sabotador vítima, ele usa, através da vitimização, a empatia do outro. Para os outros, tipo, ter compaixão, ai, coitado, realmente. Então, é um sabotador que fala alto, né? Tem o hiperracional, são aquelas pessoas concretas demais, que usam o racional para tudo, até nos relacionamentos. É tudo racional, não consegue ter uma coisa mais emoção. É outro sabotador. Como proteção, né? Ele é racional, então ele se protege. Um pouco. Eu também. O hipervigilante, esse eu também me identifico, porque uma ansiedade assim constante, tá sempre pensando mais lá na frente. Meu Deus, agora tô só eu, até a Karine caiu. Vamos lá. Tem o hipervigilante, que é aquele que tá sempre numa ansiedade, já pensando lá na frente. Esse requer muito treino, né? Muito treino. Voltou. Tu travou, tá? Não, agora tu voltou. Eu travei porque eu tô tentando só mandar o convite aqui para ele. Ah, tá. Então, o hipervigilante é aquele que tem uma ansiedade constante. O inquieto é aquele que raramente está em paz, ele nunca consegue estar fazendo vários nada. Então, olha ali o que a Lilian está perguntando, somos sabotadores? Nós temos sempre, Lilian, sabotadores. Eu acho que ela está dizendo assim, na verdade faz sentido, porque se nós temos um sabotador, significa que nós, como pessoas, somos sabotadores de si mesmo. De si mesmo, sim. Faz sentido isso, sim, todos somos sabotadores. Se a gente parar para pensar assim, né? Só que olha só, isso é chocante, né? É bem chocante essa colocação dela, Liliane Karsten. Então, todos somos sabotadores. Exatamente. Todo ser humano tem sabotadores. Algum. Autossabotador, né? Algum. E com certeza tem 2 ou 3 mais elevados. Então, em algum momento, em alguma situação, vai acabar se sabotando. E o que a Andrea não terminou a lista ainda, eu sou esse. Não, depois a Maria vai falar. Falta só 2. Só porque tu falou do hiperracional, que é um que às vezes, e outros também, né? Mas esse me chama muito atenção, porque quem escuta assim, mas por que o hiperracional é um sabotador, entende? Então a gente tem e não sabe que tem os sabotadores. Essa que é a questão.
para nós conseguirmos controlar os sabotadores, eu vou falar de novo, porque é importante, a chave do negócio é a gente saber que ele existe, conhecer e daí identificar em qual situação ele se apresenta. E aí começar a controlar essa situação no dia a dia, né? Pode seguir na lista. Só para continuar o que tu falou, como é que nós vamos enfrentar aquilo que a gente não conhece? Exatamente. Então, por isso a necessidade, por isso que então assim ter a necessidade de conhecer para conseguir enfrentar, porque senão tu não sabe, tu vai enfrentar o que se tu nem conhece, exatamente, né? Mas só terminando então, tem o controlador, que eu acho que é um dos master também, controlador, que é aquela pessoa que assume a responsabilidade. Também, eu acho que a maioria das pessoas, aquelas pessoas, até os perfeccionistas, o controlador é aquele que não delega e ainda quer que as pessoas façam como você acha o melhor. Então, esse é o mais sofrido também quando tu te dá conta. Porque exige um treino diário. E o esquivo também, ele é muito, porque é aquele procrastinador. Quem não é procrastinador, pelo amor de Deus? Escreve aí, quem nunca procrastinou na vida? Qual que aqueles que tá... Esse é o esquivo. Porque voltou! Chegou! Jorge, terminamos de para continuar aqui, eu só citei os 10 sabotadores, para nós já dar uma adiantada. Agora, então, tu pode seguir, então. Então, eles já conhecem os 10, Jorge. Eu tive que mudar de rede. Agora eu vim para outro ambiente aqui. Acontece, não tem problema. Nós vamos falar, então, vamos falar de alguns só, que realmente não dá para a gente falar sobre todos. Sim, só citei. Vamos começar pelo hiperrealizador. Esse que eu acabei de falar. Que é onde as pessoas, às vezes, não identificam ele como sendo um sabotador, né? Exatamente. Porque elas veem esse sabotador como, tipo, um salvador da pátria, né? Ele faz muita coisa. Então, ele depende, por exemplo, ele depende de desempenho e realizações constantes para respeito próprio e até a autovalidação. E é altamente concentrado em sucesso externo, o que leva a tendências workaholic insustentáveis, né? E aí isso faz com que ele acabe perdendo o contato com as necessidades emocionais e até mesmo de relacionamentos mais profundos. Então, o hiperrealizador, ele é muito competitivo, atento à sua imagem externa, né? E também o status. Ele é bom em disfarçar a sua própria insegurança e mostrar uma imagem sempre positiva, se adapta à personalidade para que possa se encaixar onde que seria, tipo assim, mais impressionante para os outros. Então, esse sabotador, ele é orientado basicamente para os objetivos, né? E com essa vontade, com essa gana de trabalhar cada vez mais e mais e mais. E isso leva a ele a poder se autopromover, né? E faz com que ele mantenha as pessoas sempre a uma distância segura deles. Ele estabelece um limite até onde que as pessoas podem chegar. Então, qual que é o padrão de pensamento desse sabotador? Eu preciso ser o melhor no que faço. E isso é muito pesado, porque ele busca a perfeição. E isso não existe, a gente sabe, ninguém é perfeito. Mas ele, além de ele não aceitar isso, ele também não aceita o erro dos outros. Então ele fala assim, se eu não posso ser excelente, nem vou me dar ao trabalho. Então eu devo ser eficiente e eficaz, inclusive. E ele fala que as emoções atrapalham o seu desempenho. Então, ele se sente valioso enquanto for bem-sucedido. E os outros pensarem... Acaba sendo. Mas daí o hiperrealizador pode ser um hiperracional junto, então, Jorge? Olha, pode ter uma pegada do hiperracional. É muito variado, André. Às vezes, na verdade, nós geralmente temos 2 sabotadores que estão sempre mais fortes, porque eles trabalham em equipe. Nunca eles vêm isolados. Raramente acontece que eles vêm isolados. Sempre tem um que dá um reforço. Então, o hiperrealizador, ele precisa se sentir bem-sucedido. E para ele é isso que importa, né? Se ele se sente valioso, né, por meio das
das realizações dele, está tudo bem. E aí fica difícil, porque a intimidade com os outros pode permitir que eles vejam que ele não é tão perfeito assim. E aí, nem toda a imagem que ele divulga. Então, ele tem que estar sempre atento a isso. E como é que surgiu isso? Pode ter acontecido de pais extremamente exigentes. Sabe quando você, quando criança, ainda na época da escola, que você tinha que levar o boletim para casa? O que os pais olhavam primeiro? As notas baixas, ou as notas vermelhas, né? Eles raramente, e claro, não estão preparados, muitos deles não estão preparados para isso, mas raramente eles vão olhar as notas positivas, notas boas, notas altas. Então, de repente, se eu sou bom em geografia, história, e essas, mais voltado para essa área, e na parte de exatas eu sou um 0, né? Eu tenho dificuldades. E, no entanto, eu sou obrigado a tirar notas altas também nessas matérias. Então, isso gera um conflito interno sem precedentes. Eu tenho que dar conta. E eu não consigo. Né? E aí vem vários sentimentos ruins. E numa fase que eu só preciso de reforço, de fortalecimento, e não de coisas que te põem para baixo, entende? Jorge, e nesse sentido que tu falou agora, poderia ser, esse sabotador poderia vir também, por exemplo, de uma criação, além de pais muito exigentes, por exemplo, assim, pais que comparam muito filhos, talvez, e criam uma certa competitividade. Uhum. Também tem essa pegada, e também, Karine, ele pode ter vindo de pais extremamente amorosos. Uhum. Mas, inadvertidamente, eles acabam condicionando essa aprovação e esse afeto a ser uma criança obediente, que tire notas boas, educada, sabe? Aquele bonequinho perfeito. Sim. Que não faz arte, que não faz nada de errado. Então, a criança, ela acaba absorvendo isso, porque a criança é muito esperta, ela observa tudo e se adapta. Lembra que eu falei no início, a adaptação, as gambiarras que você vai realizando ao longo da vida? Então, você se adapta àquele ambiente e aí você, quando vê, você está tendo esse sabotador muito forte na sua vida. E qual outro que tu vê, Jorge, também? Então, o hiperrealizador é um? Esse foi o primeiro. Vamos analisar, então, vamos ver o prestativo, que o prestativo, ele geralmente ele caminha muito perto do hiperrealizador. Então, o prestativo, ele tem uma forte necessidade de ser amado, ser aceito, de se sentir pertencente. Na verdade, é uma das nossas maiores necessidades, né? Nos sentir acolhidos. Então, ele acaba perdendo as suas próprias necessidades de vista, né, ajudando os outros, ou também ele acaba se tornando ressentido como resultado, porque ele está sempre solícito, sempre ajudando as pessoas. E ele precisa se certificar com frequência dessa aceitação e dessa afeição dos outros. Então ele pensa que para ele ser uma boa pessoa, ele deve colocar as necessidades dos outros à frente das suas. E aí ferra tudo, né? Então, ele fica incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que ele fez, ou ele faz por elas. Então, ele tem medo de que, se ele insistir nas próprias necessidades, isso vai afastar as pessoas dele. Então isso acaba... Para ser aceito, para ser aceito, ele tem esse excesso de empatia, que acaba se perdendo de si e fica só ajudando o outro. E aí ele acaba colocando em risco as suas próprias necessidades, né? Sejam emocionais, físicas ou até mesmo financeiras, muitas vezes. E isso pode levar a ressentimentos e desgaste. Os outros podem desenvolver também, inclusive, uma dependência, em vez de aprenderem a cuidar de si mesmo. E podem se sentir obrigados, ou culpados, ou até mesmo manipulados. Porque esse sabotador, o prestativo, ele é tipo pau para toda obra. Qualquer problema ele
resolve. E aí você acaba se acomodando com isso. E, o fulano faz, o ciclano é bonzinho, ele faz, ele resolve. E você acaba perdendo a oportunidade de aprender. De aprender e até se desenvolver. Porque alguém faz por você. E geralmente esse alguém é um prestativo. E o prestativo tem dificuldade de dizer não, então, né, Dizer não. Né, Jorge? Então, nos processos de coaching, geralmente, eu oriento que eles comecem a praticar, a falar verdades com amor. Ai, adoro. Lembra? Frase. Isso vai fazer com que as pessoas entendam mais o prestativo, né? E ele se fortaleça um pouco mais. E aos poucos ele vai se voltando para si. Né? Porque, na verdade, nós somos a pessoa mais importante que existe. Não são nossos filhos, não é nosso cônjuge, não é nossos pais, somos nós. Nós somos os mais importantes. Não tem nada de egoísmo nisso. Mas sim de autoridade, de você ter autoridade sobre você. Então, esse sabotador prestativo, ele é alimentado por duas suposições originais que são aprendidas também na infância. Então, a primeira delas, eu devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. E a segunda, eu devo dar amor e afeição para poder receber em troca. Então, ele ajusta esse mindset dele lá na primeira infância e aí acabou. Ele vai criando essas trilhas neurais e esses comportamentos, eles vão ficando assim, muito incrustados, né, no nosso dia a dia e a pessoa não consegue mudar. Isso é mais forte do que ela. Sim, mas assim, Jorge, não consegue mudar, assim, sem uma técnica, sem uma estratégia. Claro, claro. Mas se a gente estuda e busca, a gente consegue mudar, né? Mas é um caminho, O primeiro é você saber que existem esses sabotadores. Porque a maioria das pessoas não se percebem disso. Elas falam, eu sou assim mesmo. Sabe? E eu adoro ajudar. Elas olham o externo, o mundo que está errado, não elas. E é o caso da vítima, que é o próximo sabotador que eu separei aqui. Vamos falar dela? Eu tenho assim, ó, aversão. Não, eu posso pular. Eu vou tirar o áudio da Karine agora. Eu vou tirar o áudio da Karine, porque não dá para agora, porque ela vai começar, primeiro que ela não se controle e comece a citar nomes. Perigoso mesmo, corre o risco. Geralmente, o vítima, ele está incrustado nesses ambientes aqui e ele é muito forte. Eu tenho encontrado muitos aqui no meu trabalho. Então, ele é a pessoa que carrega essa máscara, né, de vítima, ela é emocional e temperamental. E isso é somente uma estratégia para conquistar a atenção e a afeição dos outros. E ela tem um foco extremo nos sentimentos internos, principalmente os dolorosos em que já viveu, né? E tem uma tendência muito forte para mártir. Então é bastante dramático, e quando as coisas não ficam bem, né? Quando elas ficam difíceis, ela quer desmoronar e desistir da vida. E se é criticado ou mal compreendido, ele tende a se recolher e até fazer beicinho e emburrar. Esse é o comportamento da vítima. Então, mesmo adulto. Mesmo uma pessoa adulta, né? Eu estou falando de nós aqui, dos adultos. Tá? Então, ele sufoca a raiva e o que resulta em depressão, apatia e fadiga constante. Então, a pessoa que é a vítima, que se autodenomina, ela não aceita isso. O mundo está errado, é ela que está certa. Entende? Então, ela busca a resposta e justificativa para os problemas dela no passado, nas pessoas, na chuva, no prefeito, no governador, no presidente, em tudo, menos nela. Então, ela recebe essa atenção das pessoas tendo problemas emocionais ou sendo temperamentalmente ligado a ter dificuldades e mal-humorado, geralmente. A vítima geralmente tem esse comportamento. E ela pensa assim: ninguém me entende, pobre de mim, coisas terríveis sempre me acontecem. Queria que alguém me salvasse dessas terríveis confusões que acontecem no dia a dia. Então, quando você pergunta para ela, está tudo bem? Ela tem umas 10 coisas para te falar que não.
E isso é difícil porque você acaba se afastando dessas pessoas, porque essa energia é muito pesada. É muito pesada. E na verdade, assim, pegando esse gancho que tu disse, se pergunta para a pessoa, para a vítima, tá tudo bem? Tem 10 coisas para reclamar. Mas ela não se dá conta de que essas 10 coisas, a responsabilidade é dela mesma. Se Sim, tá ruim, é por causa dela mesma que chegou nessa situação, que abriu portas, então, para chegar numa situação assim. E é isso que tu falou, de não assumir a responsabilidade das coisas, né? Dos fatos. É chocante. Só que as pessoas não se percebem, às vezes, fica mais triste quando a gente percebe que a pessoa está se fazendo de vítima e ela não consegue perceber que está se fazendo de vítima. Fica revoltada. Sim, daí fica brava. É isso, daí se emburra, é verdade. Então ela tende a remoer esses sentimentos negativos por muito tempo e se sente sozinha e solitária. E mesmo quando perto de pessoas íntimas, ela sente essa solidão. E esses sentimentos de melancolia e abandono é o que mais prevalece. E isso acaba fortalecendo esse círculo vicioso, sabe? E ela vai se alimentando e vai descendo essa espiral descendente e não consegue achar uma solução para os problemas dela. Ela espera que venha do céu. Que sério, né? Que sério esse sabotador. E é uma porta de entrada, inclusive, para depressão, né? A pessoa vai indo, se vai indo, não afundando. consegue achar saída. Sim, vai se afundando. Pode falar. Não, porque está muito ligado à autoestima baixa, né? Dessa pessoa. Totalmente, é uma consequência isso. Então, a vítima é, às vezes, associada a uma experiência de infância, né? De não se sentir vista ou até mesmo aceita. Ou por algum problema, sabe? E o que leva a acreditar que tem alguma coisa de errado com ela. Então, quando ela tem esse pensamento, o que ela vai atrair? Só coisas erradas, só coisas ruins. Para ela sempre dar a bola na trave. Então, nossa, que sério? A vítima, ela é uma estratégia para extrair um pouco de afeição das pessoas, que de outro modo não estariam prestando atenção nela. Sim. Por isso que ela usa todas essas para chamar atenção. Isso. É uma migalha, né? Mas é uma migalha, porque, né? Sim. Então é bem complicado. Quem tem esse perfil, ele acaba adoecendo todo o núcleo familiar, porque todo mundo fica sofrendo junto. É, isso é verdade. A Laura escreveu assim, assustador o vitimismo. É assustador mesmo. Eu já convivi com pessoas assim. Sim. E o que tu diz do controlador, Jorge? Fala da Karine aí, Jorge. Da Andréa. Escorpiana. Vamos falar do controlador. Ele tem uma necessidade muito grande e é baseada em ansiedade de assumir a responsabilidade e controlar as situações, forçando as ações das pessoas à sua própria vontade, assim que trabalha o controlador. E ele quer fazer gestão de tudo, quer mostrar a sua força e o seu poder, né? Ele é centralizador, impaciente do jeito que os outros fazem, ele não aceita o que os outros, a forma como os outros trabalham ou fazem. E ele tem uma forte necessidade de controlar e assumir essas responsabilidades. Então, ele é determinado, confrontador e direto. E ele leva as pessoas além das suas zonas de conforto. E ele fica surpreso, muitas vezes, por os outros se magoarem ou acharem ruim. E isso acaba intimidando as pessoas com essa maneira dele controlar. E isso, pensa num relacionamento, uma pessoa que tem isso muito forte. Fica difícil mesmo. Karine! Sou eu. Sou eu também! Jorge, mas é muito sofrido, deixa eu te dizer. A gente que sabe, nós que sabemos, né, que somos controladoras, isso é sofrido. Não é fácil. Todos são, né? Porque Sim. cada um... Alguém botou. Meu marido. É mais fácil a gente identificar nos outros, né? Que todos os sabotadores são difíceis, né? Sim. Porque a pessoa que sente é aquela, tá no meio tá no olho do furacão. E é exatamente isso. Tem que mudar um comportamento, tem que mudar uma visão, tem que
fazer coisas diferentes para conseguir enxergar as coisas de outro ângulo. Porque tô falando ali do controlador, muitas vezes ali eu pensei, tá, mas se eu não faço isso, as coisas não acontecem. Mas não, calma. Se eu não faço isso, se eu não controlo... que o controlador fala. Porque assim, Karine, por o controlador ele ser dessa forma, ele acaba ofuscando todas as pessoas. E as pessoas, às vezes, para conviver com o controlador, elas acabam se anulando. E aceitando, porque não adianta brigar, não adianta teimar, porque ele é assim e pronto. Ele tem que controlar tudo. E aí fica o relacionamento... Tem um prestativo do lado. Não, e eu acho que tem junto muito o hiperrealizador daí. É aquele que tu falou antes, né? Exatamente. Ele nunca está sozinho, tá? Como eu falei, eles vêm de pares, às vezes de trio, e eles trabalham muito fortemente em equipe. Olha aqui, Jorge, tem um comentário. Pode falar, Andréia, depois eu leio aqui. Depois eu queria que tu fizesse, porque eu particularmente eu vejo muito o sabotador esquivo. As pessoas estão procrastinando muitas coisas, querendo ficar na zona de conforto, né, Jorge? Sim. Eu acho que o nosso tempo não vai dar para a gente discorrer sobre todos eles. Todos são muito importantes, André. Só para finalizar aqui do controlador, por baixo da bravata do controlador costuma haver um medo escondido de ser controlado pelos outros ou pela vida. Simples assim. Então, terapia. Olha só. O esquivo, para a gente dar só uma passão, que vai ser o último que eu vou falar, porque senão nós vamos invadir o tempo e não vamos poder concluir. O esquivo, ele tem um foco no positivo e no agradável de uma forma extrema. E é a fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. E ele diz sim para as coisas que ele não gostaria. Então ele finge que não vê conflitos, minimiza a importância de alguns problemas reais e tem dificuldade em dizer não. E ele se perde em rotinas e hábitos reconfortantes, procrastina as tarefas desagradáveis. Então fica bem complicado. Os relacionamentos são mantidos sempre em um nível superficial ou por meio de fuga de conflitos, né? E ele pode surgir tanto de uma infância feliz quanto de uma infância difícil, o esquivo. Em uma infância feliz, a criança pode não ter aprendido a flexibilidade de lidar com as emoções difíceis, né, com os conflitos. Ele não desenvolveu isso, ele foi privado muitas vezes pelos pais, e aí ele fica sempre fugindo, porque ele não sabe como lidar com isso. E uma infância de altos conflitos, por exemplo, e tensão, o esquivo ele pode surgir para bancar o pacificador e aprender a não acrescentar negatividade ou tensão próprias a esses ambientes familiares. Nossa, como é profundo, né, Jorge? Então eu vou só falar aqui sobre... vai ficar alguns aqui pendentes para a gente conversar em uma outra oportunidade, devido ao nosso tempo, tá? Mas como controlar esses sabotadores? Então não basta somente conhecer eles. Você precisa entender como minimizar os efeitos causados por eles. Então, por exemplo, você tem que identificar que frase que tem, que está sempre batendo na nossa mente, né? Que é desses sabotadores. Então, por exemplo, pensa que você vai abrir um negócio. E aí vem um monte de medos, né? Um negócio bacana, um produto legal, você manja pra caramba, mas aí vem aquela frase assim na tua mente o tempo todo: mas e se não der certo? E se eu não der conta? Sabe? E aí isso te mina e você acaba ficando na dúvida e acaba não fazendo nada. E acaba atrapalhando ou, de repente, até perdendo as oportunidades, vai atrasando esse processo todo. Então, quando você identifica uma frase assim, e eu estou dando só um exemplo, mas cada um de nós aqui sabe qual frase que bate mais na nossa mente. Então, cria uma outra frase para calar esse sabotador, né? Imediatamente você identifica e já cria uma outra. E fale, pode até gritar, tipo assim, vai para aquele lugar, xinga mesmo, sabe? Você é mentiroso e fica repetindo isso.
várias e várias vezes, praticando desde a hora que você acorda, até você conseguir neutralizar esse sabotador. Ah, que interessante. Essa é uma dica. Tá? A outra dica que eu sugiro é a leitura de um livro que é a Bíblia desse tema que nós estamos tratando. Eu vou mostrar aqui. Uhum. Inteligência positiva. Ah, eu vi sobre isso. Shirzad Chamini. Então, só para encerrar, eu tenho uma metáfora para falar. Jorge, mas... antes de tu falar a metáfora, tem um comentário que eu achei bem interessante aqui, da Maria Amélia. Ela colocou assim, ainda quando nós estávamos falando lá do vitimismo. Mas será que essa que se diz vítima só não é simplesmente alguém mais frágil para suportar, sensível ao extremo? Sim. Qual que é a diferença, entende? Entendi. Essa pessoa, ela às vezes está usando a própria condição dela para validar o estado dela. Porque se essa pessoa ela olhar para ela mesmo, ela vai ver que muitas coisas ela já superou e ela mandou bem em muitas situações. É só ela relembrar as coisas boas que aconteceram na vida dela, as coisas que ela superou, que ela venceu e ver o quão forte ela é. E que naquele momento ou naquela fase ela está dando muita moral para esse padrão de pensamento. Tá? Porque, claro, as pessoas têm suas fragilidades também, mas ela tem que ter discernimento para saber o que é realmente frágil para ela ou o que é ser vítima. Porque é um exagero, né? É em todas as situações. Sim. Então, acho que pode ser começar a observar por aí, né? E tem um outro comentário também legal, ó, da Liliane. Ao longo da vida, nós mudamos os sabotadores que vivem em nós. A gente muda o grau dele, né? Porque a gente vive... a nossa vida não é cíclica, né? Então, tem determinados momentos, determinadas fases da nossa vida em que está tudo tranquilo em alguma área, mas em outra área não está legal. E aí, de repente, você muda e supera aquilo, e aí, de repente, você já tem outros sabotadores te visitando. Então, eles podem mudar, sim, de acordo com a situação. Por isso que é importante a gente estar sempre vigiando, né? E se autoanalisando, se observando. Exatamente. O que a gente sempre fala, né, nós que trabalhamos com gestão de pessoas, é o autoconhecimento. Não tem como você fugir disso. Você pode até se demorar, mas fugir não vai adiantar, não vai resolver. É questão de tempo, você tem que sim ou sim parar a sua vida e olhar para dentro de você e ver o que precisa ser melhorado. Fazer realmente um investimento, porque o nosso maior patrimônio somos nós. De que adianta você conquistar um monte de coisas se por dentro você não está legal? Se você está aí sofrendo, patinando, e aí mostrando aquela imagem que eu gosto de brincar, o que eu posto no Instagram, por exemplo, é o que eu quero que as pessoas vejam de mim. Mas o que está aqui dentro mesmo eu não falo para ninguém, eu escondo, guardo as 7 chaves. E é esse que é o nosso erro. E eu acredito sempre que em algum momento a vida vai bater, né? Pode demorar, mas Não, em algum momento vai pegar. Ela sempre está batendo. Às vezes, como eu falei no início, aquelas gambiarras que a gente vai arrumando, você vai levando aos trancos e barrancos, sabe? Você vai dando um jeito, mas está sempre levando lambadas. E aí, o interessante... Mas nunca é tarde, não, né, gente? Não, nunca é tarde. Não, nunca é tarde. A idade que tenha, nunca é tarde para se descobrir, se olhar e melhorar, né? Então, que eu acho que isso é uma mensagem bem legal da gente deixar, né, Jorge? Que nunca é tarde para tu se autoconhecer e melhorar, né? Porque na verdade, nós estamos aqui só de passagem e nós viemos aqui para nos melhorar. A oportunidade que a gente tem é essa. E quanto mais estratégias, eu digo, através do conhecimento, a gente adquire estratégias de aprender a lidar. Então, quanto mais a gente for atrás, vai ficando mais leve, né? A tendência é essa, pelo menos. Gente, o Jorge, conta aí a tua metáfora para nós. Legal.
Eu adoro essa metáfora, eu conheci ela o ano passado. Um camponês, no final de um dia de trabalho, resolveu sentar-se à frente da sua propriedade, na sombra de uma grande árvore, enquanto ele descansava e contemplava o final do dia. E daquilo passou um vizinho, um amigo, e parou para conversar naturalmente, né? No interior as pessoas se conhecem, estão sempre conversando. E ali eles falavam do clima, das situações e tudo mais. E enquanto eles conversavam, esse vizinho percebeu que de dentro da casa desse camponês vinha um som estranho, um gemido, um uivo de algum animal, alguma coisa não estava legal lá. E o camponês não estava dando importância para aquilo. E o vizinho, durante essa conversa, começou a ficar incomodado com aquilo. E aí ele interrompeu o amigo e perguntou, escuta, o que está acontecendo lá dentro da sua casa? Isso o quê? Eu não sei, está vindo um ruído estranho lá. Daí ele olhou assim, é meu cachorro. Mas o que ele tem? É que ele está deitado em cima de uma tábua e nessa tábua tem um prego. Como assim tem um prego? Sim, tem um prego lá, ele está deitado em cima. Mas por que ele não levanta e não sai de lá? Eu não sei. Eu acho que não está doendo o suficiente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Agradecer mais uma vez o convite. Estou à disposição para a gente continuar. Esse tema ele é muito profundo. A gente Sem dúvida. Ir mais longe. Agradecer as pessoas que nos acompanharam aí e quiserem tirar dúvidas, por favor, nos procurem. E na sequência a gente vê novamente aí que vai ficar salva essa live, né? Vai ficar. Sim. Só falando da tua metáfora, né? É quase um tapa na cara, assim, para nós, assim, porque é isso, né? Tem que esperar doer quanto para começar a buscar, né? Exatamente. E às vezes a gente... Desculpa. Pode falar. E o processo de se perceber do autoconhecimento, ele é doloroso. Muito. Então, eu costumo dizer que precisa ter coragem para se enfrentar. Exatamente. Porque tu não vai lidar com coisa... eu digo para os meus pacientes, tu não vem aqui para me dizer, André, eu tô tão feliz. Então, a gente precisa de coragem, porque depois que enfrentou, a coisa vai melhorando. Então, vai ficando menos dolorido. Mas é necessário essa coragem de lidar com isso, né? Porque assim, André, de qualquer forma está doendo. Uhum. Então, não o você suficiente, né? Não o suficiente, né? Mas não precisa deixar ficar em carne viva. Exatamente. Exatamente essa que é a questão. Gente, eu vou agradecer. Pode falar. Eu só quero me desculpar aí pelo problema que tivemos de conexão. Né? Que aqui em Santa Catarina está chovendo muito, tem previsão aí de temporais aí, então já começou a dar sinais. Não tem que vai vir para nós também. Nós conseguimos passar a mensagem e claro que é um assunto que tem muito conteúdo, né? Então com certeza a gente vai ter que fazer novos encontros e já fica aqui ao vivo, tá? Já vou te botar no compromisso para que quando tu venha para Passo Fundo, vou deixar avisado todos os parentes que nós queremos um horário com o Jorge. Sim. Nós precisamos. Nós podemos fazer um episódio assim com plateia, se for caso, para aproveitar o tempo, entendeu? Que bom. Sim. Mas importante. Nós gostamos muito do teu trabalho, de verdade. Então, eu vou falar de novo aqui o teu arroba para todo mundo que está aqui lá e seguir o Jorge agora. Ó. É arroba JP Coaching com Alma. E quem ainda não está seguindo o nosso canal ali, nosso perfil no Instagram, começa também a seguir agora o Sérgio Parente, avisa ele aí que o Jorge é nosso também. Boa noite, ele tá dando o Sérgio ali. Então, começa a seguir ali o nosso perfil, que a gente vai também agora colocar os melhores momentos, né? Dessa live, a gente coloca lá nos nossos rios e vocês podem acompanhar. Agradecer também os nossos patrocinadores, a Loja Resumo e o Vale Natural,
que nos ajudam também a proporcionar esses momentos, né, de muito ricos de conteúdo. E é legal, assim, esse encontro, né, com outras pessoas e nós conseguindo espalhar. Então, nessa vibe, assim, para o pessoal não esquecer de compartilhar também esse link da live. Para quem não conseguiu assistir, vai poder assistir depois, porque fica salvo. Se identificou alguém, pode falar. Não, e em agosto a gente volta daí com os nossos episódios para a terceira temporada. Nós estamos, até não falei no início, estamos numa maratona de lives, né? Que é um aquecimento para a nossa temporada, porque o nosso, vamos dizer assim, cenário principal, nosso formato principal são os episódios de podcast, que agora a gente está, vamos dizer assim, de férias, mas fazendo lives, né? Para não deixar o povo todo aí sem conteúdo, porque a gente tem essa preocupação de levar realmente, né, o conhecimento. E eu acho que eu falei todos os recados, mas se eu esquecer de alguma coisa, na próxima live eu falo. Agradecer a todo mundo que participou aí, um pessoal muito querido, gente, que mandou comentários, né? E ficou se analisando, participou com a gente aqui, uma turma bem legal essa que estava na live hoje. Muito obrigada. Ficou o gostinho de quero mais, né? Então, até a próxima, né, Jorge? Com certeza, vai ser um prazer. Então tá, galera. Prazer é nosso. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até.